Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Vou falar uma coisa sobre a questão do Eduardo Batista, Luiz Eduardo Batista. Cara, é muito promissor, velho. É muito promissor, tá? Porque ele tá começando a mexer na raiz. Quando chegam muitos desses presidentes amadores, o que eles fazem? Eles mexem muito na questão da... Vamos pensar que o Flamengo é como se fosse uma planta, uma árvore. E muitos, eles vão lá muito na flor, no fruto, nas folhas. Coisas que são altamente visíveis. No final das contas, quando você ganha um título, você lembra do artilheiro, do camisa 10, do centroavante e tal. Enfim. Ele tá indo na raiz, velho. A verdade é, uma planta, ela morre pela raiz. A não ser que chegue um lenhador e corte ela no meio para fazer móveis, né, algumas cabeceiras e tudo mais. Mas, assim, no real, ela morre pela raiz. Então, onde eu quero chegar nisso? Ele tá realmente profissionalizando o clube. Eu vou falar aqui, o José Boto, eu conheço pouco, mas o José Boto, ele é uma sacada do caramba. Ao mesmo tempo, ele também tem um ponto de risco, tá? O José Boto, ele é um dos melhores scouts do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo. Dentro do mercado, ele é considerado por alguns o melhor, e se não é considerado o melhor, é considerado um dos tops. Ele foi scout, como o rapaz disse, do Benfica, do Shakhtar Donetsk, onde ele fez os trabalhos incríveis. Rodrigo, por que ele não chamou atenção no Real Madrid, no Barcelona? Porque lá o sistema de scout é diferente. Você é um clube milionário que tem que trazer jogadores que são certeza. Muitas vezes você faz contratações pomposas. O Real Madrid até mudou um pouco isso, tá? O Real Madrid vem fazendo mercado aqui sul-americano, traz alguns jogadores que estão despontando na França, tal, mas no geral é isso. Quem é a maior escola? Quais são os clubes que mais mapeiam e trazem, garimpam dentro da América do Sul? São os 3 clubes portugueses. Em especial, ainda mais Porto e Benfica. E foi lá que ele trabalhou e foi lá que ele trouxe diversos jogadores notáveis, tá? O Di Maria e o Davi Luiz talvez sejam os maiores deles, porque depois vieram a performar em abundância na Europa. Mas são diversos jogadores. Posso dar uma palhinha aqui? Eu não sei se você chegou a ver a live de ontem ou o corte. Eu fiz uma pesquisa de alguns nomes. Fale. Ele foi quem trouxe o Oblak por 1,7 milhões e depois vendeu para o Atlético de Madrid por 16 milhões. Ederson, que sai do São Paulo, vai para o Rio Ave. Ele acha o Ederson no Rio Ave de graça, praticamente, e vende para o City por 40 milhões de euros. O Matic do Chelsea, ele estava encostado no Chelsea, ele compra o Matic por 2,5 milhões e depois o Chelsea recompra por 25 milhões. O Axel Witsel, ele encontra ele no Standard de Liège da Bélgica por 9 milhões e vende para o Zenit por 40 milhões de euros. O zagueiro Lindelof estava na Suécia, no Vasteiras, por 3 milhões de euros. Ele vende para o United por 35 milhões de euros. O atacante Luka Jovic, ele contrata por 6,5 milhões, ele vende para o Frankfurt por 22 e depois o Real Madrid compra por 63. E o Di Maria encontrado no Rosário Central por 8 milhas e 33 milhões vendido ao Real Madrid. Esses são alguns nomes emblemáticos que eu consegui encontrar da história do José Boto. O que eu falei ontem não quer dizer nada, Bigode, mas já é um indício de que o cara faz um trabalho muito interessante. Cleitinho, por um lado, eu acho que é muito. O Flamengo, é o que eu falei com vocês assim, o Flamengo tinha uma gestão amadora. O que é uma gestão amadora? O que o Marcos Braz fazia, eu conseguia fazer. Assim, não é desmerecendo totalmente o Marcos Braz, tá? Mas o que o Marcos Braz fazia, eu conseguia fazer. Aí você fala assim, Rodrigo, você está se achando muito. Não, o Cleito consegue fazer. Você consegue fazer. Porque o Marcos Braz, sabe o que ele fazia? Opinião de torcedor. Ele tinha uma opinião de torcedor. Gente,
Vocês não sabem, vocês têm que entender como é que funciona um scout. Você tem que entender como funciona um scout sério e o dirigente quando leva a sério um scout sério. A gente vai muito por achismo. Sabe o que acontece? Vamos dar um exemplo. O vice-campeão da Sul-Americana foi o Racing. Aí muita gente vira e fala assim, Rodrigo, contrata um Maradieia, o lateral direito lá, esqueci o nome do lateral direito. Contrata o lateral direito. O ala direito deles. O do Racing? Do Racing. Não, do cara do Pachuca hoje? Do Racing. Eu esqueci o nome dele também agora. O pessoal vai falar no chat aí. A galera vai falar. Martirena. Contrata o Martirena. Aí tem gente que fala assim, não, contrata o Quinteiro. Aí tem gente que fala assim, contrata o Adrian Martínez. Aí sabe o que o Marcos Braz faz? Ele olha a final da Copa Sul-Americana. O Quinteiro destrói e ele fala o seguinte, eu quero contratar o Quinteiro. O scout não trabalha assim, velho. O scout mapeia esse jogador por um longo período. Às vezes até pode ser por um período curto, mas sabe o que o scout olha? O scout olha números do jogador, não números blasé, não números tão dentro da superfície, que é o que há. Quantos gols ele fez? Quantas assistências ele fez? Quanta participação de gol? Não. O scout, na real, ele vai olhar a movimentação. Ele vai olhar quantos cartões tomou. Ele vai olhar a personalidade. Ele vai olhar como é que ele é fora do campo. Como é que é ele sob pressão. Como é que é ele nas grandes decisões. Como ele joga na grama sintética. Como ele joga no frio. Como ele joga no calor. Como ele joga às 11 horas da manhã. Como ele bate pênalti. Como ele bate falta. Ele treina. Ele é um bom filho. Ele é um bom marido. Ele vai olhar isso tudo. Sabe quem faz isso? Muito bem? Os times da NBA. Quando eles vão draftar um jogador, tem vários filmes falando sobre isso. Quando eles vão draftar um jogador, eles não olham só que na universidade lá, ele tem não sei quantos números e ele foi campeão. Quando eles vão pagar e vão draftar, eles fazem eles vasculham a vida do indivíduo toda. Se o indivíduo já fez alguma coisa errada, se o indivíduo tem problema com bebida, se o indivíduo fez isso, se o indivíduo tem péssimas amizades, como é que ele na rua? Eu sou de uma época que concurso público, alguma coisa pública que você tinha que apresentar uma carta com assinatura de pessoas dizendo que você era uma boa pessoa. Algo desse tipo. Se fosse uma carta de recomendação, né? Recomendação. É isso que o scout faz. E quando o scout faz isso, sabe o que ele faz? Ele minimiza os erros. Você vai pegar aí todos esses nomes. Vocês acham que foi de orelhada porque um cara igual o Marcos Braz olhou e falou: o Matip é bom jogador. Ah, o Witzel é bom jogador. Não, velho. É um trabalho sério. Eu vou arriscar dizer para você, certificado de idoneidade. Isso mesmo, Paulo Jesus. Tamo junto, moleque. E aí, galera, eu vou arriscar que são raros os jogadores que são mapeados. Não é cara que veio grande, não. É mapeado. Cara que vem mapeado para os 3 grandes clubes de Portugal, eles não darem certo. Eles podem até, de repente, não dar certo no português, mas vai dar certo no próximo. Gente, não é sorte. É competência. É isso que eu falo, velho. É competência. É competência. Pega os maiores times dos últimos 20 anos de Benfica, Sporting e Porto. Você vai ver que 80% dos jogadores continuaram a sua trajetória. Rames Rodrigues, Jackson Martínez, Hulk, um pouquinho mais atrás, Deco. Tem uma opção. O próprio Carlos Alberto, que se gabe o caramba, 4 os caras acharam aqui no Fluminense. Cara, pegaram aqui no Fluminense. Diego. Claro que algumas contratações, para quem acompanha futebol brasileiro, parece óbvia. O Hulk já não é óbvio, o Deco já não é óbvio. Mas os caras trazem aqui. Os caras vêm, bacana. Aquele maluco que a gente queria contratar, o tal do Al-Murati, volante, o campeonato português também.
Eu tinha um jogador que jogava no Borussia Dortmund, eu falava, esse moleque joga pra caralho. O Benfica foi lá, mapeou ele e trouxe. Não deu certo. Esse não deu certo, tão certo. Que é o Velg. Não deu tão certo. Depois voltou pro campeonato alemão. Mas é isso, os caras olham. Quando a gente olha... Hoje, Cleitinho, a gente olhou o campeonato e falou assim, pô, esse camisa número 26, Montiel é bom jogador, o volante, segundo volante deles. Só que o Braz, ele olha esse jogo, ele fala assim, eu quero esse Montiel. Ele vai perguntar, como é que são os números dele? O número dele é isso. Eu me traz esse Montiel. Porque ele é com todo respeito ao Marcos Braz, ele é um medíocre. Ele é um medíocre. Um cara de scout, sabe o que ele faz? Esse maluco é bom jogador. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos mapear ele todinho. E não tem problema, ele entra na linha de scout, Cleitinho. O scout, sabe o que ele tem? Ele é como se fosse um arquivo enorme de jogadores. E aqueles jogadores vão ser mapeados sistematicamente. Eu hoje estou interessado no Montiel do Pachuca. Quantos anos ele tem? Tem 23. Vamos dar um exemplo. Esse cara vai ser mapeado. Bota aí. Montiel Pachuca. 19 anos, Bigode. 19, perfeito. Ele tem 19 anos. Aí isso aqui acontece, Cleitinho. O Flamengo não vai contratar ele agora, porque o Flamengo não precisa de um segundo volante. Mas esse cara vai ser mapeado por 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 anos, o Flamengo vai acompanhar a carreira desse indivíduo através do scout. E se esse cara continuar sendo interessante, sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo, ele pode estar muito bem em um time menor e o cara fala assim, eu quero esse cara. Se a gente tivesse um scout sério, a gente não se interessaria pelo Enzo Fernandes na segunda passagem dele pelo River. A gente teria se interessado pelo Enzo Fernandes antes de ele chegar no defensa, ou no máximo quando ele estava no defensa. E a gente pagaria barato. Claro que no Flamengo sempre vai ter tempo para você... Vai ter sempre uma vaga para você fazer aquelas grandes contratações. O Flamengo não pode ser um Benfica, um Porto, que só traz aposta. Vai ter, mas, cara, eu acho que de scout eu tô muito tranquilo, velho. Sabe qual é o meu único receio em relação ao Boto? É que o Boto, a carreira dele como dirigente, diretor técnico de futebol, ela ainda é pequena. E aí, isso pesa quando você entra em contato com alguns empresários. Eu tô falando que pode pesar, de repente nem pesa, tá? Nem pesa, mas pode pesar, entendeu? A única coisa é isso, porque ele no Benfica, ele só foi scout, ele foi líder de scout. Quando ele chega no Shakhtar, ele ainda é scout. No Shakhtar, ele se torna dirigente. Lembrar o seguinte, ele fez um trabalho muito bom no Shakhtar, mapeando o futebol brasileiro, né? Aquela série de jogadores brasileiros. Ele não pegou lá no início, não. Ele pegou bem depois. Ele não pegou na época do Jadson e tal. Ele começa a pegar na época do Maicon, que hoje está no Corinthians. Entendeu? É isso. Mas, enfim. Eu tô muito animado, velho. Eu tô muito animado com o olhar do BAP para algumas coisas que para outra direção era besteira. Quando foi perguntado para ele, falou o seguinte, vai ter psicólogo? Ele falou assim, vai. E parece que vão ser 2, tá? Vão ser 2. Pelo que eu tô vendo já nas redes sociais, ele tá para trazer 2. É impensável achar que a parte psicológica hoje não é importante, velho. A geração mudou.